E a experiência que nós temos no início de Atos 2 é a experiência do batismo no Espírito Santo, onde começa a vida no Espírito. A experiência do batismo no Espírito Santo. Mas o Atos 2 ainda marca umas duas coisas importantes, traz dois outros elementos da vida no Espírito. O primeiro elemento da vida do Espírito começa logo no versículo 14, de Atos 2:14. Começa com Pedro de pé, com os 11 apóstolos, em alta voz, falou a multidão. Atos 2:14. Então, a primeira coisa que a experiência do Espírito gera é a missão. Mas, de uma certa maneira, a gente pode entender que o Espírito é dado como uma experiência, não como uma doutrina, mas como uma experiência, embora seja uma doutrina, porque a experiência gera um conhecimento que não nos é tirado. Então, a experiência do Espírito gera uma convicção, gera um conhecimento necessário para a missão. E a primeira coisa que o Espírito gera é a missão. Essa convicção gera a missão. É a missão de quê? De anunciar o Evangelho. Pedro de pé, junto com os 11, começa a pregar o Evangelho. Então, se o batismo no Espírito Santo não nos levar à missão, na realidade não foi batismo no Espírito Santo, então eu estou sendo omisso ao que o batismo do Espírito Santo tem que gerar em mim. E veja que essa missão de Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, essa missão é, primeiro, de pé, ou seja, pronto, visível, não escondido, não acomodado, mas de pé, pronto. Então é uma atitude de quem está acordado, não é uma atitude de quem está acomodado, mas é uma atitude de quem está acordado e comprometido com a missão. E com os 11 apóstolos, não é uma missão que é assumida sozinho, individualmente, é uma missão que é assumida em comunidade. Pedro está junto com os outros 11. Pedro é parte de uma comunidade. Então, portanto, o batismo no Espírito Santo nos leva, a experiência do Espírito nos leva à missão, uma missão que é assumida claramente, não é uma coisa disfarçada, de pé, e é com a comunidade, não é uma missão que se assume sozinho, se assume com a comunidade. Não é que toda a comunidade vai pregar, não é que toda a comunidade, mas estar na comunidade. A comunidade é seu referencial. Quem que dá conta ou quem pode falar de mim? Eu não posso falar de mim. Quem pode falar de mim é a minha comunidade onde eu estou inserido. Quem sabe quem eu sou é a minha comunidade onde eu estou inserido. Quem dá testemunho de mim é a minha comunidade onde eu estou inserido. Então, um pregador aqui que anuncia o Evangelho tem que ter a referência da comunidade, tem que ser a referência daqueles que vivem com ele, para saber que é exatamente aquilo que ele está pregando. Então, por isso, Pedro de pé, uma atitude de compromisso, de serviço, com os 11 apóstolos, com a comunidade, de uma maneira clara, em alta voz, não é de maneira disfarçada, em alta voz. Todo mundo sabendo que é Pedro que está pregando, todo mundo está sabendo que é ele que está falando. E ao assumir em alta voz, ele assume responsabilidade por aquilo que ele fala. Então, a pregação, a missão, não é uma coisa disfarçada, é uma coisa clara, em alta voz. E essa missão é dirigida a quem? A multidão. Quem que é a multidão? A multidão são todos. São todos. Então, os bons e os ruins, os bonitos e os feios, os gordos e os magros. Todos. É a multidão. Então, não existe uma escolha da multidão. Nós escolhemos o que pregar, mas não a quem pregar. Escolhemos o Evangelho, é nossa escolha, mas a quem pregar, nós não escolhemos. É quem está à nossa frente, quem está ao nosso lado. E Pedro, quem que estava lá? Homens da Judéia e todos que estavam por ali, todos vós.
Pedro está se dirigindo a todos que estão na Judéia, todos que estão ali naquele momento. E isso é fruto do Espírito. Então, o primeiro fruto do Espírito é a pregação do Evangelho. E essa pregação do Evangelho a essa multidão reunida tem um efeito, tem um fruto. O fruto é o batismo. Aqueles que não foram batizados ainda, aqueles que não tinham se convertido ainda, são levados à conversão. E a conversão se concretiza com o batismo. Então, a segunda parte do texto sobre Pentecostes é a missão, pregar o Evangelho. Eu acho que hoje em dia é uma necessidade, porque o Evangelho virou um discurso político muitas vezes, virou um discurso social muitas vezes. O que Pedro pregou? O que Pedro pregou? Pedro pregou a salvação em Jesus Cristo. Ele não pregou o direito do exilado, o direito dos fulanos e beltranos, o direito dos políticos, não pregou o direito político, o direito econômico, a justiça social. O que ele pregou? As consequências são a justiça, a vida fraterna, mas o que ele pregou? Pregou Jesus Cristo. A pregação é Jesus Cristo, é o Evangelho de Jesus Cristo, não é outra coisa. Então, hoje em dia a gente vê muitas vezes uma evangelização que é muito mais social do que evangelização, muito mais uma pregação de direitos econômicos, políticos e qualquer sociais do que realmente o anúncio do Evangelho. Então, o Espírito Santo é derramado. O primeiro fruto do Espírito Santo derramado, a missão, a pregação do Evangelho. Se a gente levar em consideração o mundo que nós estamos vivendo, será que o mundo está precisando de ideologia ou está precisando de Evangelho? Mas o que se prega hoje? Ideologia ou Evangelho? Então, a pregação que eles são chamados a fazer, a pregação do quê? Pedro começou a pregar. O que Pedro começou a pregar? A salvação em Jesus Cristo. O pecado, a conversão e a salvação em Jesus Cristo. Isso que Pedro pregou. Ele começa explicando o que está acontecendo em Pentecostes. Que o pessoal ficou meio apavorado, meio preocupado com o que estava acontecendo, e lembra as profecias sobre o derramamento do Espírito Santo. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, ele começa a lembrar da promessa. E assim que ele fala sobre a promessa do derramamento do Espírito, ele começa a pregar o Evangelho. E a exigência do Evangelho, ao final de sua pregação, que é conversão, mudança de vida. Mas é a mudança de vida pela mudança de vida? Não. A conversão implica a mudança de vida e assumir os valores do Evangelho. Assumir os valores pregados por Jesus Cristo. Isso é conversão. Que é o núcleo, ou que é o assunto fundamental da pregação da igreja, da pregação da comunidade cristã. Então, o que nós temos que pregar? Conversão, mudança de vida, a busca da vontade de Deus. Se nós olharmos o nosso mundo contemporâneo, o que está faltando? Qual que é o elemento que poderia mudar transformar e mudar todas as realidades de justiça e de violência que a nossa sociedade vive? Fazer a vontade de Deus. Mudar, fazer a vontade de Deus, a conversão. Porque ler os problemas de tudo e viver. Jesus faz. Então, hoje em dia, infelizmente, muitas vezes a preocupação não é uma preocupação social, uma preocupação política, uma preocupação econômica, de direitos. Agora, esse discurso dos direitos da minoria, das minorias, não que as minorias não tenham direito, claro que tem, mas isso não é o foco da pregação. O direito das minorias é consequência da conversão, de assumir Jesus Cristo, de assumir o Evangelho de Jesus Cristo. E não ser uma grande motivação, infelizmente. Infelizmente, hoje não é mais o centro da maioria. Por isso que o mundo está. Então, aqui a primeira consequência do batismo no Espírito Santo, a experiência do Espírito, é aqueles que foram batizados no Espírito Santo assumem a missão. Aqueles que têm
Aí é um outro problema, né? Muitas vezes nós queremos o consolo, mas não queremos a responsabilidade. Né? Queremos a experiência de Deus e a graça, mas não queremos a responsabilidade que isso traz. E a responsabilidade é pregar o Evangelho. Para que o Espírito Santo foi derramado? Prioritariamente para a missão. Para impulsionar aqueles primeiros apóstolos a pregar o Evangelho. E vejam, se aqueles apóstolos que foram batizados em Pentecostes não pregassem o Evangelho, onde você estaria hoje? Onde nós estaríamos hoje? Qual seria a esperança do nosso futuro? Então, porque aqueles homens que estavam lá, pregaram o Evangelho, pregaram o Evangelho, pregaram o Evangelho, o Evangelho foi sendo pregado e nós estamos aqui hoje. Então, o primeiro fruto do derramamento do Espírito Santo, a experiência do Espírito dos Apóstolos, o primeiro fruto é a missão. É a missão. É o primeiro fruto. E o segundo fruto do derramamento do Espírito é a vida no Espírito, a vida cristã. Então, aqueles que foram evangelizados, que assumiram a fé, que assumiram a religião, que assumiram o Evangelho e foram batizados, eles começam a viver a vida cristã. O segundo fruto do derramamento do Espírito Santo é a vida cristã. E a vida cristã é baseada em 4 pontos. Aliás, eu costumo dizer que são 5 pontos da vida cristã. Normalmente a gente fala de 4, mas se a gente prestar bem atenção no texto, são 5 pontos da vida cristã. A partir do versículo 42. 2,42. Atos 2,42. Fala assim o texto. Eles eram perseverantes no ensino dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Aí normalmente se fala em 4 coisas, né? A doutrina, comunhão fraterna, fração do pão e comunhão. Mas na realidade são 5. Porque existe um que é permanente a todos. Eles eram perseverantes. Esse é o primeiro fruto do Espírito, a perseverança. Gente, como que é difícil perseverar. Aonde que a tentação nos atinge em primeiro lugar? Na perseverança. Quando a gente está meio em crise, né, qual que é a nossa grande tentação? Meter o pé no barco, desistir. Para que eu estou rezando? Para que eu vou na comunidade? Para que eu vou lá? Para que eu... Vamos falar a verdade, né? Está em casa, sossegado, sem preocupação nenhuma, sem responsabilidade nenhuma. É uma tentação, não é não? Por que a gente tem que se preocupar? Porque quando a gente vem aqui para um lugar como esse aqui, um lugar confortável, já feito, bonito, bem arrumado, que tem alguém para trabalhar para a gente, é a coisa mais fácil. Mas quando a gente está enrolado em ter que trabalhar, em ter que produzir, em ter... Por que a gente tem que sair? Por que a gente tem que sair do nosso conforto? E outra coisa, a perseverança. As pessoas, quando veem a gente trabalhando, se empenhando, acham que é uma maravilha, né? Mas vai fazer para ver se é uma maravilha. A maioria não faz. Isso é fácil, ó. Ninguém quer ter compromisso com a igreja. E as críticas? Fora os que estão dentro, que às vezes têm inveja, né? Pois é. E as críticas? Nossa. Nossa Senhora. O pessoal não faz nada, só fala. Você vai na igreja toda maioria. Você vai na igreja todo dia. Perceba, não tem gente que todo dia nos aconselha a largar a mão, porque não precisa de tudo isso. Tanto que reza. Para que rezar tanto? Para que ir lá? Para que ir na comunidade? Para que assumir missão? Para que... Nossa, vai fazer esse curso só pra quê? Domingão, vai passear. Domingão, para que ir em missa? Domingo é dia de descansar, segunda também, terça também, quarta também. Então, a primeira coisa do Espírito é a perseverança. Perseverar no Espírito, perseverar na vida cristã. Há quanto tempo você caminha na vida cristã?
Por isso que eu fui batizada. Então, é perseverança a vida toda, perseverança na vida cristã. Esse é o primeiro fruto do Espírito. O Espírito nos torna perseverantes. O Espírito que nos faz ser constantes. Porque motivos, provocações para a gente desistir da vida cristã, a cada esquina, a cada momento. Aí tem muita gente que desiste, né, no meio do caminho. Quando você começou a caminhar mais radicalmente, mais seriamente na vida cristã, tinham outras pessoas provavelmente junto com vocês. Estão até hoje com vocês? Nem todos, não. Já foram. Parece ser meu pensamento. Para os que fizeram experiência de oração ou seminário de vida no Espírito com vocês, estão com vocês até hoje? Alguns não. Alguns, né? Cadê os outros? Da turma que fez experiência de oração comigo, tem eu. Muito bom. Eu comecei em 2021 comigo também, não tem certeza. E começou o caminhada na vida do Espírito comigo, tem mais um, né, que é padre, inclusive. Mas a tal de perseverança. Então a primeira coisa do Espírito, a primeira coisa que o Espírito gera em nós é a perseverança. Vocês sabem o que é perseverança, né? Uma linguagem mineira, perseverança é teimosia. Gente, vamos falar a verdade. Todo dia tem motivo para largar a mão. A incompreensão, as dificuldades, os sofrimentos, as perseguições. Achar que não tem resposta. Achar que não tem resposta, o silêncio de Deus. Caindo sempre, às vezes, no mesmo pecado. Sempre no pecado, fraqueza, a ira. Na hora que a gente vê a resposta também, não posso parar. Perseverança. O grande desafio da vida cristã é a perseverança. Ser perseverante é ser um pouco teimoso, né? Ser um pouco teimoso. E é sempre o mesmo grupo na igreja que é teimoso. É. Ainda bem, né? Ainda bem. Pedro foi teimoso, os apóstolos foram teimosos, os santos foram teimosos. Qual santo dizia assim que depois da experiência, né, com Deus, é difícil continuar, mas desistir é impossível, deixar é impossível. Tem um santo que falava isso? Não lembro. Tem, mas eu não lembro qual não. Mas é verdade, depois da experiência de Deus, é muito difícil você. Quando você conhece o amor de Deus, experimenta o amor de Deus, não tem como escapar disso. Então a primeira coisa que a gente vê aqui da vida cristã, a vida da comunidade, a vida da primeira comunidade, como diz o texto que eu tenho aqui na mão, é a vida, é a perseverança da vida das primeiras comunidades, é a perseverança. Gente, esse é o grande desafio hoje. Porque nós estamos vivendo um mundo que nos oferece diversas expectativas, diversas possibilidades de vida. Diversas. Ou outras. Então, a primeira coisa é a perseverança. A perseverança em 4 coisas importantes. A perseverança no ensino dos apóstolos, na doutrina. O que é o ensino dos apóstolos? O pessoal, o ensino dos apóstolos é o catecismo da Igreja Católica, é também. Mas é o Evangelho, é também. É aquilo que a Igreja ensina. Esse é o ensino dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos. É o que a Igreja ensina. Ensina a respeito do quê? A respeito de todas as coisas. A Igreja fala sobre família, fala sobre economia, fala sobre divertimento, fala sobre namoro, fala sobre noivado, A Igreja ensina, a partir do Evangelho, dos valores cristãos, ensina como viver a vida. Os valores que são os valores de santidade da vida. Porque hoje em dia a filosofia moderna propõe como estilo de vida a satisfação de todos os nossos desejos. Fala que o certo e o errado depende daquilo que você pretende. Então, se você pretende ser rico, se a riqueza é o ideal de sua vida, então vale tudo, e tudo é justificado para ser rico. Roubar, matar, assaltar, ser desonesto, vale, porque se justifica pela riqueza. Mas não é isso que a doutrina, não é isso que
que a igreja ensina. Então, quais são os valores? Quais são os valores éticos, valores morais, valores econômicos, valores de educação, valores culturais que o Evangelho prega? Então, o ensino dos apóstolos. Por quê? Por que a primeira coisa que vem na perseverança da fé é o ensino dos apóstolos, ou seja, a doutrina? Porque é exatamente isso que propõe para nós um jeito de viver. O que o mundo nos propõe como critério de vida? O ter, o possuir, o prazer, O ser. né? Cada vez mais. Uma pessoa de bem, fulano estava de bem, ele possui bens. Né? Então, a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos dos apóstolos, a doutrina da igreja. Muitas vezes é uma doutrina dura, verdade, mas é o ensino da igreja. Então, perseverar no ensinamento dos apóstolos, perseverar na religião, perseverar naquilo que a igreja ensina. Hoje, agora, nesses últimos debates que nós estamos enfrentando, a questão da ter ou não ter filhos, casamento, você só pode ter filhos, aqueles filhos que você pode educar, se você não pode educar, você aborta. Onde está escrito que nós temos o direito do aborto? Onde está escrito isso? Mas a criança está sendo gerada não é desejada porque foi fruto de um estupro, foi fruto... A criança que foi gerada não tem culpa do pecado de quem cometeu. Ela não pode ser penalizada por isso. Então, hoje em dia, a discussão do aborto, então, e querendo aprovar uma lei que... Então, Destruir a família. destruir a família. Pois é. E se fosse você o feto abortado? Você não estava aqui hoje. O maior prejuízo, né? O maior prejuízo. Deixar de ter a vida. Então, o ensino dos apóstolos, aquilo que a igreja ensina, aquilo que é doutrina, a respeito da vida cotidiana. A segunda coisa que é a perseverança. A perseverança na comunhão fraterna, a perseverança na vida de comunidade. Gente, nós temos que entender que a vida cristã é uma vida comunitária. Não existe a vida cristã, não existe a perseverança na vida cristã se não for uma vida de comunidade. Diversos tipos de comunidade, comunidade de aliança, comunidade de vida, mas tem que ser comunidade. Por que a vida cristã é uma vida de comunidade? Porque Deus é comunidade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Se Deus é comunidade, o cristão tem que ser comunidade também. Está certo que a comunidade não é formada por pessoas simpáticas, pacientes, que entendem, que compreendem perfeitamente os outros, como vocês. Que entendem, compreendem, se entregam, são pacientes com os inimigos, são caridosos, não têm vontade de esganar ninguém. De vez em quando. Agora passa, né? Agora passa. Comunhão fraterna, perseverante. Comunhão fraterna, perseverança na comunidade, no ser com o outro. Deus escolheu assim, porque Deus é comunidade, Deus escolheu esse jeito de vida para nós. É claro que existem diversos tipos de comunidade, comunidade de vida, comunidade de aliança, comunidade, mas a relação comunitária é fundamental, a igreja é a comunidade. Nós temos que ter irmãos e nos relacionar com eles. Aqui nós somos uma comunidade. Nós temos que ter essa consciência de que somos um para o outro. Temos que ter consciência que somos um com o outro. Nós não somos sozinhos. Por isso o Espírito gera a vida de comunidade. Sem comunidade é muito difícil a gente perseverar. Muito difícil. A comunhão fraterna. É certo que de vez em quando nosso irmão é um pé no saco, né? Tem hora que a gente tem vontade de esganar, né? Mas a vida comunitária faz parte da vida cristã. Não existe vida cristã sem comunidade, porque Deus é comunidade.
Depois, perseverança na fração do pão. Aqui não preciso nem explorar muito, né? O que é a fração do pão? É a Eucaristia. Perseverança na Eucaristia. Nós católicos, graças a Deus, temos a Eucaristia. O grande diferencial entre nós e os nossos irmãos protestantes é a Eucaristia. Essa é a grande diferença. Uma diferença que não tem preço. Não tem preço. Nem tamanho. Nem tamanho. Porque Nós somos portadores da Eucaristia. Então, a fração do pão para nós é elemento, não só elemento de fé, mas é elemento identitário. É aquilo que nós somos. Nós somos irmãos dos nossos irmãos protestantes, temos caridade com eles, muitas vezes até fazemos missão junto, mas há um diferencial muito grande entre o cristianismo católico e o cristianismo evangélico. A diferença fundamental é a Eucaristia. E a Eucaristia faz parte da vida perseverante. porque é um corpo e sangue de Cristo, a alma e a divindade. Não, nós temos uma riqueza que não tem tamanho. A gente não sabe dimensionar isso. E o terceiro elemento da vida perseverante, o terceiro elemento da vida cristã é a vida de oração. E nas orações. A oração não é um acréscimo, a oração é uma parte integrante da vida cristã. Ser cristão é ser uma pessoa de oração. Que tipo de oração? Isso vai de cada um, vai da espiritualidade de cada um. Mas a oração é indispensável na vida cristã. Então, o cristianismo é a perseverança em 4 coisas. O cristianismo é a perseverança na doutrina, perseverança na comunidade, perseverança na Eucaristia e perseverança na oração. Isso é vida cristã. E, sobretudo, vida católica, né? Com a Eucaristia. Então, é perseverança na doutrina, perseverança na comunidade, perseverança na Eucaristia, perseverança na oração. Isso é a vida cristã, que está narrada em Atos dos Apóstolos, que narra a experiência do Espírito como fundamento da fé, narra o resultado da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que é a doação do Espírito Santo, e narra o que é a vida cristã. Se a gente for ler o Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e 4, nós vamos ver a aplicação disso. No capítulo 3, Pedro e João sobem ao templo, encontram um homem paralítico, fazem a cura, aproveitam da cura para pregar o Evangelho, pregam o Evangelho, são perseguidos, e da perseguição eles pedem o outro Pentecostes. Para fazer o quê? Mesma coisa. Doutrina, comunidade, Eucaristia e oração. Para fazer a mesma coisa. E aí começa a vida cristã. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, narra a vida cristã. A experiência, a doutrina é a vida cristã. Nada é o que nós somos. Narra para nós como nós devemos viver. Vamos pedir que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós, no mundo do nosso coração. Nos dê a graça de perseverarmos na vida da fé. E nos dê a graça de vivermos conforme o seu Evangelho. Que as dificuldades, as perseguições não nos impeçam de viver conforme o seu Evangelho, conforme a sua vontade. Nós te pedimos, Senhor, derrama teu Espírito Santo sobre nós. Nos batize nesse Espírito Santo. Tendo, Senhor, a graça de vivermos conforme a sua vontade. Tendo a graça de vivermos conforme o seu Evangelho. Derrama teu Espírito Santo sobre nós. Batiza-nos, Senhor, no teu Santo Espírito. Bendito seja teu santo nome para sempre. Vamos louvar e bendizer o Senhor. Vamos dar graças ao Senhor.